Programa Ponto de Contato. Oferecimento ContactNet. Criação e produção ABT. Olá, internauta da Just TV, muito boa tarde. É sempre um prazer tê-lo conosco neste nosso encontro de todas as terças-feiras, às 3 horas da tarde. Este encontro, Ponto de Contato, é o nosso programa que é criado e produzido pela ABT, Associação Brasileira de Teleserviços. E o objetivo desse nosso encontro, o objetivo desse nosso programa é trazer pessoas aqui, os nossos convidados, os nossos entrevistados, que sempre trazem algo diferente, algo interessante para o setor de teleserviços, para o setor de contact center e também para você que está aí do outro lado da telinha nos acompanhando, né? E se você quiser conhecer melhor a nossa associação, a ABT, basta que você visite o nosso site, é www.abt.org.br. Lá você vai encontrar notícias sobre o mercado de call center, também nossas palestras e cursos, tá bom? Seja bem-vindo também em nosso site. E se você quiser participar do nosso programa, você já sabe que pode fazê-lo em tempo real, não é? Você pode participar do nosso bate-papo. Basta que você mande uma mensagem para mim ou então para o nosso entrevistado, nesse espaço que tem logo abaixo da nossa tela. Você coloca o seu nome, coloca a sua dúvida, coloca a sua questão e nós, com muito prazer, vamos comentar aqui no nosso programa, tá? Para quem também já nos acompanha aí de algum tempo e para você que está nos assistindo pela primeira vez, nós estamos promovendo um concurso do livro Mídias Sociais, de Fabrício Saad, e também um DVD da Débora Martins, um DVD sobre motivação. Se você quiser participar deste sorteio, é muito simples. Basta que você mande um e-mail para pontodecontato@justtv.com.br pontodecontato@justtv.com.br, só dizendo o seguinte: o seu nome, o seu endereço e que você quer participar desse nosso concurso, tá? Não precisa escrever mais nada. Se você quiser somente o livro, eu quero participar, quero ganhar, né? Concorrer ao livro, então você coloca no e-mail que você quer concorrer ao livro. Se você quiser o DVD, faça a mesma coisa. E se você quiser os dois, então não precisa colocar nada. É só o seu nome e o endereço que depois, se você for o feliz contemplado ou a feliz contemplada, nós enviaremos o seu presente diretamente no seu endereço que você colocou no e-mail, ok? Bem, milhares de reais são investidos em cada funcionário da indústria de contact center, desde a sua contratação, custos salariais e até a sua formação profissional. O grande desafio das empresas atualmente é diminuir o turnover. Para quem não sabe, o turnover é a rotatividade do pessoal, ok? O pessoal que fica ali constantemente mudando de empresa, mudando de trabalho. E esse turnover pode ser voluntário e involuntário, e outros comportamentos que afetam a produtividade, comprometendo o cumprimento das metas e prejudicando o ambiente de trabalho. O ESC-CC, sobre o qual nós iremos falar nesse nosso ponto de contato, tem como benefícios a eficácia e a eficiência na contratação de pessoal. Candidatos com maior potencial são identificados e avançam para as fases subsequentes do processo, além de formar uma operação estável com um comportamento conhecido. Mas antes de conversar com a nossa entrevistada de hoje, nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre as causas da grande rotatividade que acontece em nossas empresas, na nossa página de curiosidades. Em termos de economia, nas entrevistas demissionais, uma das razões mais citadas para querer deixar a empresa é a oferta de empregos com salários mais altos, principalmente
numa economia aquecida, como está a nossa economia brasileira. O desempenho da organização. Uma empresa também que parece estar em dificuldades financeiras, com certeza aumentará a expectativa de suas demissões. A cultura organizacional. Nota-se que um sistema de recompensas, a força da liderança, a habilidade das organizações em incitar um senso de comprometimento por parte dos empregados poderá também influenciar os índices de satisfação no trabalho. Características desse trabalho. A atratividade de um emprego é afetada por muitos fatores, incluindo a sua rotina, os desafios, os perigos, a percepção da sua importância e a sua capacidade de proporcionar um senso de realização. O status do emprego também conta muito nessas horas. E as expectativas irrealistas? A falta de conhecimento geral que muitos candidatos possuem sobre a vaga de emprego na hora em que eles estão se candidatando, portanto, na hora da oferta, isso também prejudica bastante. Quando essas expectativas irrealistas não se realizam, os funcionários ficam desiludidos e decidem desistir do emprego. E a pessoa? Temos que ver também a pessoa além do seu lado profissional. Além dos fatores que nós citamos, existem fatores específicos de cada indivíduo que podem influenciar a taxa de rotatividade. Esses fatores incluem tanto os fatores pessoais quanto os fatores de traço de personalidade. Mas quem vai nos contar sobre o ESC-CC, essa ferramenta revolucionária no auxílio da contratação de funcionários, quer dizer, que vai auxiliar você, vai auxiliar a sua empresa a contratar funcionários mais capacitados, mais gabaritados, é Maria Cristina Araquaia, a nossa convidada de hoje. Cristina Araquaia é sócia fundadora da DHC, Desenvolvimento Humano Corporativo. Ela é formada em Física e Pedagogia, com especialização em Gestão de Negócio, com foco em Contact Center. A Cristina foi gerente responsável pela área de Database e Marketing da Credicard e também do Banco Itaú durante 10 anos. Ela coordenou a execução do projeto de cadastro negativo e o Birô de Pré-Qualificação de Pessoas para a concessão de crédito e a segmentação de marketing. E é com a Cristina que nós vamos fazer o nosso ponto de contato de hoje. Cristina, boa tarde e muito obrigado por você estar conosco nesta tarde. Boa tarde, o prazer é todo meu. Cristina, o que motivou a DHC a focar as pessoas na indústria de Contact Center? Bom, o grande desafio que essas empresas apresentam no setor de pessoas. Houve um investimento maciço em tecnologia e a parte de processos, embora exista bastante oportunidades, mas por decorrência de leis, de procedimentos externos ao Contact Center, sempre está em movimento. E a parte de pessoas é a parte mais problemática, né? Onde existe um fenômeno, na realidade, né? Que é afetado pelas variáveis de mercado, as variáveis de mobilidade social, e não existem ferramentas, né, que facilitem a vida das empresas de Contact Center hoje. A gente tem uma similaridade muito grande em concessão de crédito, onde você tem ferramentas para fazer segmentação e classificação de pessoas para conceder crédito. Enquanto nas empresas de Contact Center, a parte de pessoas, você tem uma dificuldade enorme, né? Você tem a sua maior despesa, na realidade, é por conta de pessoas e você não tem instrumentos, né, que facilitem a vida das pessoas de recursos humanos. E para quem não está familiarizado com o nosso setor de Contact Center de teleserviços, o que acontece, né? As equipes de teleatendimento são equipes enormes. Então, quando uma empresa fecha um contrato, ela tem que praticamente
recrutar e selecionar, né, 100, 200 pessoas. E para fazer isso, ela precisa, evidentemente, ter praticamente o dobro de candidatos para poder formar esta equipe de 100 pessoas. E também essa equipe está sempre trabalhando com metas, né, a ser seguida. Então, Cristina, o volume de candidatos é muito grande. Então, o volume é muito grande e ele tem que ser muito ágil. Então, as pessoas, às vezes, para preencher 10 vagas, elas precisam entrevistar 200 pessoas. E isso tudo sendo muito rápido. E o modelo como é hoje, né, o modelo que nós temos trabalhado atualmente, é um modelo que já está saturado. Eu até tenho um slide que eu trouxe para representar essa ideia. Ah, né? Você trouxe uma ilustração? Eu trouxe uma ilustração. Então, o que é essa ideia? Como que é o processo hoje, né? Existe um número de vagas e esse número de vagas de candidatos tende a aumentar devido ao aquecimento do mercado. Se você tem candidatos suficientes, você tem mais candidatos que vagas, então o que acontece? Você faz os seus processos normais de seleção e hoje se utiliza o método julgamental. O que significa isso, né? Você tem dentro dos seus processos, né, entrevistas, você faz dinâmica com todo mundo, as entrevistas geralmente são em grupo, e as pessoas de front-end, de recursos humanos, elas acabam decidindo pelas informações que elas têm ali na mão sobre quem elas colocam para dentro de casa e quem não coloca. Se você não tem, né, essa empresa não tem números de candidatos suficiente para suprir aquelas vagas, então aí não se coloca filtro, né? O que é isso? Você deixa entrar muito mais gente do que deveria normalmente. Uhum. Então você traz para dentro de casa um contingente de pessoas que você vai gastar muito mais em treinamento, a pessoa vai demorar muito mais para te bater as metas. Isso tudo é muito custoso. A partir do momento que você coloca o candidato para dentro da empresa, você já está gastando. E o custo é muito alto. E essa daí foi a maior dificuldade que a DHC, o desenvolvimento humano corporativo, encontrou na indústria de contact center? Na realidade, são duas dificuldades, né? Uma é a seleção de pessoas e a outra é a retenção de pessoas. Na realidade, a retenção de pessoas ela é uma consequência. Então, o turnover alto e o absenteísmo, eles são consequências do seu processo de seleção, né? Como a gente não tem, né, ferramentas, né, ou não tinha até então ferramentas que possibilitassem saber quem são os melhores candidatos, as empresas hoje põem todos para dentro, né, tem alguns critérios, você vai ver se a pessoa ela escuta bem, se ela fala com uma boa dicção, se faz algum teste de matemática e a pessoa entra. Uhum. Agora, essa pessoa serve, né, para trabalhar com contact center. Então, quando a pessoa entra e começa a trabalhar, ela vai ver que não é aquilo que ela queria, né? Então, aí sai. Então, esse modelo, né, de botar as pessoas para dentro, sem saber se elas têm habilidade, e tentar doutrinar as pessoas, fazer com que elas sejam boas em contact center, isso tem um custo, e o custo é muito alto. Agora, Cristina, a gente percebe também, né, nós que trabalhamos nesse meio, a gente percebe que as empresas colocam anúncios em jornal, colocam anúncios em jornais específicos de vagas, né? de divulgação de vagas, colocam anúncios em faculdades, nos murais das faculdades, fazem até campanhas motivacionais com seus próprios funcionários para trazerem novos candidatos, não é? E a gente percebe que realmente vai assim praticamente um batalhão de pessoas, não é? Para serem escolhidas um número muito reduzido. Pequeno. Qual é a solução então proposta pela DHC? Então, a solução é uma ferramenta, chama-se ESC-CC, que é um questionário para seleção de empregados específicos para contact center. Então, é um questionário onde a gente aplica ao candidato quando ele está na primeira fase. Esse questionário, eles são 27 questões, quartetos de questões, onde as pessoas vão escolher o que mais representa ela, o que menos representa ela. E esse vai dar um resultado, vai dar um relatório que é resultante de características de personalidade. Dá um exemplo de uma questão, por exemplo, pergunta. Nas festas eu costumo me entrosar facilmente com as pessoas.
Outra questão do mesmo quarteto seria, se alguém me der troco a mais, eu apontaria o erro. E isso ele responde sim ou não? Não, ele não responde sim ou não. Ele vai ter 4 questões e ele tem que escolher qual que é mais significativa para ele e qual que é menos significativa. Do tipo, por exemplo, eu devolveria o dinheiro. Esse é o ponto mais forte na minha personalidade. Então, o ponto mais forte na minha personalidade eu não admito desonestidade. Então, eu apontaria isso como meu ponto forte. E o meu ponto fraco, por exemplo, eu estresso as pessoas até elas ficarem nervosas. Então, eu não faço isso. Então, esse seria o meu ponto meu ponto mais fraco. Isso não tem nada a ver comigo. Sei. Né? Então, ele vai escolher 2 alternativas em 4, né? Em 4 questões. Com isso, cada alternativa vai ter uma pontuação. Isso passa para o modelo estatístico. Na verdade, essas características de personalidade, elas vão apontar para comportamentos. Esses comportamentos, eles são específicos de contact center. Então, quais são os comportamentos que a gente precisa em contact center? Atendimento ao cliente, se essa pessoa serve para fazer atendimento ao cliente. Então, quais são as características de personalidade que a gente vai estar avaliando? Por exemplo, se a pessoa é afável, se ela tem boa índole, se ela é bem-humorada. Com certeza, isso vai prever pessoas que têm um bom atendimento ao cliente. Se a pessoa não tem um autocontrole, ela não vai servir para fazer, ela pode desrespeitar um cliente. Então, a ferramenta ela está preparada para isso, né? Para resgatar, para buscar essas características de personalidade e prever quais são os comportamentos que essa pessoa poderá desenvolver no seu ambiente de trabalho. Agora isso, essas características da personalidade, isso vai ser transportada para o comportamento do trabalho, não é? Do também? Trabalho. Certo. Então, eu tenho outro slide que eu trouxe para mostrar como que é o relatório. Então, para cada candidato, né, a pessoa responsável em recursos humanos vai receber esse relatório resultante das respostas que o candidato passou. Ele vai te dar 5 comportamentos positivos e 8 comportamentos contraproducentes. Os comportamentos positivos, né, são se a pessoa tem produtividade, se ela tem comprometimento no trabalho, se tem qualidade o trabalho dela e se ela tem potencial de promoção. Ora, se a maior parte dos funcionários, dos candidatos na indústria de contact center são pessoas do primeiro emprego, então essas pessoas elas não têm um currículo, elas vêm com uma folha em branco. Quem vai formar o currículo delas, geralmente, são as empresas de contact center. Então, é imprescindível que a gente saiba se essas pessoas têm potencial. Porque se ela tem potencial, então ela vai corresponder ao teu treinamento que você vai dar. Agora, se a pessoa não tem potencial, então não adianta você querer, você vai gastar muito para formar essa pessoa. E também os comportamentos contraproducentes, né? Porque a gente sabe, às vezes o candidato ou o profissional, ele é bom, ele trabalha bastante, mas ele, por exemplo, um dos comportamentos que a gente aponta é o uso de álcool e drogas. Então, ele vem toda segunda-feira de ressaca. Então, isso baixa a sua produtividade. Se ele... Absenteísmo é outra coisa que o pessoal... que mina toda uma operação. Ociosidade, atraso, sabotagem de informação. Se a pessoa pode desenvolver o comportamento de pegar informação de clientes e vender, por exemplo, ou fraude, ou infração de segurança, quando o candidato ou funcionário não respeita as infrações de segurança, as regras de segurança que a empresa impõe. Isso significa, no resultado, não é, que se tem desse questionário, não significa que o funcionário mas que ele tem tendência probabilidade de desenvolver esses comportamentos, né? A ferramenta é probabilística, não é determinística. Então, é uma probabilidade da pessoa desenvolver aqueles comportamentos. Cristina, então o que a ferramenta mede e o que ela não mede? Então, ela mede exatamente isso. São características da personalidade que prevêem quais são os comportamentos que ela vai desenvolver no seu ambiente de trabalho. Agora, a gente não pode usar a ferramenta como sendo o único fator de decisão para a contratação.
ela serve para você classificar todos os seus candidatos, né? Então ele vai te classificar e você vai selecionar quem você quer fazer todo o seu processo de seleção. Porque hoje, mesmo o processo de seleção, ele é caríssimo, né? As pessoas, você tem psicólogo que fica acompanhando, fazendo toda a parte de dinâmica. Só que você faz isso com todos. Aí você passa para o treinamento. Hoje as empresas já estão trazendo para o treinamento um número maior de pessoas, porque sabe que ali já vai ter muita desistência. Tudo isso é muito caro. Então, classifica as pessoas e você faz um corte. Dali para frente você continua com o seu processo de seleção. Agora, a decisão final, ela tem que ser um somatório. Você tem que pegar o currículo da pessoa também, verificar qual é o histórico, tanto escolar quanto o histórico profissional dessa pessoa. Então, é o resultado de tudo isso que você vai decidir a contratação. Uhum. Tá? Ok. Agora, reforça um pouco para o nosso internauta um item muito importante que você já comentou aí, mas eu gostaria que você reforçasse mais. Como que essa ferramenta, o ESC-CC, pode ajudar a aumentar na lucratividade das empresas? Isso a lucratividade. Se você diminuir o custo com pessoas, com certeza você vai aumentar, né? Hoje, o custo, a despesa com pessoas nas empresas de contact center é de 70% a 80% da sua despesa operacional, né? Da sua receita operacional líquida. Então, qualquer coisa, qualquer inteligência que a gente conseguir colocar no processo, você tem um ganho muito grande, né? Você trazendo pessoas melhores, você trazendo pessoas que vão te ajudar a melhorar a produtividade, você for diminuir o seu turnover, o absenteísmo, então você vai ganhar mais. É isso, é receita bruta, né? Você traz mais receita, você vai diminuir o seu custo de seleção, você vai agilizar o seu processo de recrutamento e seleção. E às vezes a empresa ou o departamento de RH, né, acha o seguinte: não, mas com o recrutamento e a seleção a gente não gasta muito, não, porque o pessoal está aí, eles ficam sentados esperando a vez deles, tomam uma água, no máximo um cafezinho. Mas veja bem, você gastou, às vezes, publicando um anúncio, correto? Você gastou o tempo do seu funcionário que está lá, né, o seu coordenador, o supervisor, que está participando desse recrutamento e da seleção. E depois tem o seguinte: você dificilmente, num recrutamento e seleção desse, você consegue fechar o número de candidatos, o número de atendentes que você precisa para começar a colocar aquela operação em funcionamento, não é? Isso. Então, você, de repente, olha, daqui uma semana eu vou precisar de mais atendentes para poder completar aquela equipe. Com isso, já se passou uma semana e você está perdendo o dinheiro daquilo que o seu cliente, né, que contratou a sua operação, poderia te pagar. Na realidade, a contratação ela termina quando aquele funcionário começa a bater meta, né? Começa a ter produtividade. Porque existe todo um processo. Quando você coloca um candidato novo, né, um funcionário novo numa PA, né, numa mesa de operação, o supervisor vai ter que gastar mais tempo com ele, os funcionários do lado vão ter que dar apoio para ele. Então, existe todo um complexo, né, para estar voltado para quando o funcionário entra. Hoje, né, as pesquisas que a gente tem feito, né, quanto custa o turnover? Né? Um turnover, né, de um funcionário. O funcionário, quando ele sai da empresa, ele está dando um prejuízo, né, de 30% do que foi o salário dele anual. Então, se o candidato ganha R$600, você vai calcular 1.200, multiplica por 13... e você pega 30% disso, é o que ele te deu de prejuízo. Quando um funcionário sai, né, de uma empresa, depois que você deu treinamento, porque você gastou com treinamento, você gastou com a infraestrutura, para você fazer o seu processo de seleção, você tem uma sala para eles, você tem que ter todo um ambiente, você tem que dar café. Então, assim, tudo isso, ainda mais o funcionário quando sai, ele pode te meter um processo. Se você colocar na ponta do lápis, né, todos os custos, você vai chegar nessa equação. É 30% do salário anual de uma pessoa. Então, se você tem um turnover de 5% ao mês, né,
você vai fazer o cálculo de quanto você vai perder, considerando-se 30% desses 5%. Então, é muito dinheiro. Agora, as empresas que estiverem interessadas em conhecer a ferramenta, né, o ESC-CC, como é que elas podem testar essa ferramenta? Então, atualmente a gente tem feito, como a gente está trazendo a ferramenta para o Brasil agora, né, ela é recente, ela já está, ela foi validada aqui no Brasil e a gente tem toda a parte, já está tudo em português. Nós estamos fazendo degustação. Essa degustação é gratuita e são de 10 até 50 questionários, dependendo da complexidade da operação. E basta entrar no nosso site, entrar em contato com a gente e a gente faz uma apresentação bem minuciosa do que é o produto. A gente faz o treinamento para a equipe de recursos humanos e aplica o teste junto com eles. Ok. Agora, qual é o tempo e a facilidade de aplicação do ESC? Então, atualmente a gente tem feito a aplicação do questionário de forma presencial. Então, a gente entrega um book de questões e demora no máximo 30 minutos. Né? As pessoas respondem, passam as respostas numa folha de respostas, a gente transmite essa folha de respostas para a empresa americana, que é Sigma Assessment, e em 2, 3 minutos a pessoa responsável pelo recrutamento, ela já recebe em seu e-mail o resultado do questionário. Então, quer dizer, esse questionário, o candidato responde, ele vai por fax, né, lá para os Estados Unidos. Processa lá, em 2, 3 minutos já tem o resultado. A pessoa já recebe o resultado. A ideia é que durante o processo de seleção, a pessoa responsável já tenha o resultado, né, de todos os candidatos e já consiga decidir quais são os candidatos que vai para a próxima etapa. Uhum. A ideia é essa, você sempre levar os melhores, certo. Nunca ficar gastando o tempo, né, estressando o pessoal de recursos humanos com pessoas que você sabe que só vai te dar custo. Uhum. Ok, Cristina, parabéns para você, para a sua equipe, né, por essa ferramenta, o ESC-CC, que acredito vai ajudar muito o setor de contact center, o nosso setor de teleserviço, nessa questão de recrutamento, de seleção e colocar uma equipe, não é? Uma equipe realmente, vamos dizer assim, harmoniosa, né? Harmônica para cuidar, né? Para trabalhar e para atender melhor até nós, que somos clientes dessas empresas. E com certeza o resultado, né, a questão do resultado financeiro também vai ser muito bom. Cristina, nós estamos terminando o nosso ponto de contato e eu queria que você deixasse aí para os nossos internautas, não é, quais são os seus endereços, de e-mail, de site e tudo mais, para que eles possam entrar em contato e conhecer melhor essa ferramenta, o ESC-CC. Muito obrigada. Aí na telinha vai aparecer os nossos endereços. A gente tem o site, ou ligar pessoalmente para mim, para o Vitor. Eu fico em São Paulo, né? 97777313. O Vitor fica em Belo Horizonte, ou através do nosso site. Ok, Cristina, muito obrigado por sua participação no nosso programa de hoje. Sucesso aí com a sua ferramenta, com esses negócios, né, nos negócios. E o ponto de contato estará sempre aqui à sua disposição para depois você voltar aqui novamente e contar os resultados dessa ferramenta, tá bom? Muito obrigada. Ok, e agora vamos rapidinho para a nossa agenda semanal. Cristina Piton ministrará o treinamento Lidar ou Liderar. Vai ser nos próximos dias 27 e 28 de junho, aqui em São Paulo. Se você está interessado, é só entrar no site cipione.com.br. E o Instituto Nacional de Vendas e Trade Marketing realizará o workshop Key Account Management no próximo dia 29 de junho. Para os interessados, poderão entrar no site inventtrade.com.br. A Converge Comunicações convida a todos para o seminário Teletime Broadband, no Hotel Paulista Plaza, no próximo dia 29 de junho. Como vocês veem, 28 e 29 de junho estão lotados aí de eventos, de congressos e de exposições. Para você que quer participar
deste seminário, é só entrar no site convergeeventos.com.br. E nós reforçamos aqui também o SIC 2011, o SIC Brasil 2011, que nós tivemos o Vilnor Grube a semana passada, conversando aqui conosco, contando todas as novidades deste evento, desse congresso internacional. Ele vai acontecer nos próximos dias 28 e 29 de junho, no novo Hotel São Paulo Center Norte, das 8 às 18 horas. Se você está interessado em participar, também entre no site eventosclientesa.com.br. Não esqueça do nosso concurso. Nós estamos sorteando o livro de mídias sociais do Fabrício Saad e também o DVD de motivação da Débora Martins. Nós vamos fazer o sorteio no último programa do mês. Para você que quer participar, é só mandar um e-mail pontodecontato@justtv.com.br, colocando o seu nome e o seu endereço, que se você for sorteado, nós entregaremos no seu endereço de correspondência. Para você que nos acompanhou, muito obrigado por sua audiência. Na terça-feira, a gente tem um novo encontro. Bom feriado e até lá!